Olá, o Espaço Unisanta está começando agora, com informações sobre cultura, saúde e sobre tudo o que acontece no nosso campus. Psiu, silêncio! O Dia do Bibliotecário foi comemorado na Unisanta com uma palestra para esses profissionais. Eles discutiram a acessibilidade. A amamentação é o tema do quadro Cá Entre Nós dessa semana. Nossa equipe bateu um papo com a doutora Keiko Teruya. Fique com a gente! Se você mora na região, já deve ter ouvido falar da doutora Keiko Teruya, pediatra especialista em aleitamento materno. Ela é a nossa convidada do Cá Entre Nós dessa semana. Acompanhe a entrevista onde ela conta como escolheu a profissão e também qual a importância da amamentação no desenvolvimento de uma criança. A escolha foi que eu realmente não sabia, porque eu acho assim que é uma crueldade a gente decidir a vida da gente com tão tenra idade. Mas a minha avó, eu sabia que a minha mãe tinha sido uma funcionária de um hospital no Japão. E quando ela se machucou, ela teve uma machucadura muito feia nas pernas, e ela disse assim: filha, você que vai me cuidar, não é? E depois de alguns dias, ela sarou, né, da perna. Ela falou, tá vendo? E para todo mundo que chegava, olha, foi aquele que me tratou, etc e tal. Então eu fui vendo que eu tinha jeito para isso, né? E aí uma amiga minha falou assim, eu vou fazer medicina. E assim do nada eu falei assim, eu também vou, né? E foi por isso que assim, sempre gostei muito de cuidar de criança. Desde pequena eu cuidava dos meus priminhos, né? Então, realmente eu vi assim que eu deveria escolher alguma coisa ligada à criança. A decisão da pediatria também foi uma coisa super interessante. Foi o seguinte, porque quando a gente vai fazer o vestibular, a gente pega e realmente faz promessa, né? Tinha feito promessa para Nossa Senhora. E aí veio uma pessoa, um pensionato, a dona do pensionato falou para mim. Ela chamava-se Conceição. Ela disse assim, Keiko, eu fiz uma promessa para você. E naquela época eu já sabia que a promessa que é válida é que a gente cumpre, né? Mas você vai cumprir? Eu falei assim, cumpro, não tem problema. Então, o dia que você passar, eu vou te falar a promessa que eu fiz. Aí ela me disse assim, olha, que eu fiz uma promessa que todas as crianças pobres que você atendesse, você não iria cobrar. Eu não vou cobrar mesmo, né? Então, foi assim. Naquela época, realmente, o hábito não era amamentar. A gente já saía da maternidade com uma latinha de leite, né? E todo mundo já vivia dando mamadeira. Naquela ocasião, a Prefeitura de Santos fez um convênio com a extinta LBA, dizendo que é a Legião Brasileira de Assistência, de recuperar desnutridos. E aí nós separamos 600 famílias. Veja só que foi uma coisa muito fácil naquela região ali do Valongo, né? E da população muito pobre, e nós notamos que das 600 crianças, 197 eram abaixo de 1 ano. E descobrimos que apenas 27 eram amamentadas. Eu acho que já deu um grande avanço. Desde a década de 70, quando o Ministério da Saúde, porque eu faço também parte do Ministério da Saúde e do Comitê Nacional de Aleitamento, eu vejo que progrediu muito. Gente, vocês não calculam.
Se alguém quiser ver todo o material que tem dentro do portal do Ministério, vocês vão ver que material instrucional, vídeo, realmente tem coisas fantásticas. Toda criança, para ela ser forte, saudável, ela precisa de 3 coisas, né? Ela precisa primeiramente de ter alta tecnologia em volta. Então ela tem que ter o melhor alimento do mundo, né? Ela tem que ter a sua vestimenta, o seu divertimento, enfim, direito a tudo quando ela estiver doente, medicações, exames, não é? Mas ela também tem que ter amor, pelo menos alguém que a ame profundamente. Em terceiro lugar, para isso ela tem que ter certeza, quando ela se sente amada, ela vai ter uma autoestima muito grande. Então, para a sobrevivência de uma criança, eu acho que tem que ter esse tripé, né? O amor de alguém, o amor a ela própria, então a autoestima muito desenvolvida e a alta tecnologia rodeando. Para uma criança se sentir amada, ela tem que ser bem acolhida. Então, o acolhimento é na hora que nasce. Se ela ficou 9 meses grudadinha no corpo de uma mulher, ela deve ficar pelo menos nas primeiras horas grudada nela. E o que nós fazemos? Nós pegamos e já separamos, né? Então isso, hoje em dia, tem trabalhos científicos comprovando que faz muito mal. Então, quando a mãe recebe o seu filho junto de si assim que nasce, aquele primeiro olhar, hoje se sabe que é muito importante para a estabilidade emocional dessa criança para a vida inteira. A importância é fundamental na vida dessas crianças. Toda criança que nasce hoje está prevista para viver 100 anos. E tudo vai depender da alimentação. Eu sempre digo que o leite materno não é alimentação só para o corpo, para deixar a criança sadia, para a criança crescer e desenvolver bem. Mas é principalmente para nutrir a alma daquela criança, o emocional, né? Porque como a mama está junto do corpo da gente, a gente tem que o quê? Aproximar, tocar, olhar. E nesse ato de tocar, olhar, então, o toque é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência de um ser humano. Desde 1990, nós somos um centro de formação em amamentação para a equipe multidisciplinar. Então, a gente já, por exemplo, já formamos multiplicadores do Brasil todo, né? E também pessoas de línguas portuguesas, por exemplo, de Angola, de Cabo Verde, né? E também de língua latina, como o pessoal do México e também de Guatemala. Nós fomos escolhidos pela Organização Mundial de Saúde para fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, uma equipe nossa, e depois voltar aqui para fazer esse centro. O rosto dele estampa a nota de $100, mas a importância para os Estados Unidos da América é muito maior. Benjamin Franklin nasceu em Boston no dia 17 de janeiro de 1706, em uma família de 17 irmãos. De origem humilde, aos 10 anos parou de estudar para trabalhar com o pai. Alguns anos depois, arranjou um emprego na gráfica do irmão, onde acabara de ser criado o jornal New England Courant. Franklin criou muitas instituições importantes para a Filadélfia. 5 anos depois de regressar de Londres, Franklin e alguns amigos maçons juntaram recursos e criaram a primeira biblioteca pública da cidade. Foi também responsável por organizar a primeira companhia de bombeiros e fundar a Universidade da Pensilvânia. As obras de Benjamin tornaram-se muito populares. O Almanaque do Pobre Richard e o Sermão do Pai Abraão continham provérbios e conselhos,
como tempo é dinheiro e um tostão poupado é um tostão ganho. Franklin também escreveu uma autobiografia, dividida em 2 partes. A primeira, feita em 1771 na Inglaterra, foi redigida em forma de carta ao filho, que estava nos Estados Unidos. A pedido dos franceses, Benjamin escreveu uma segunda parte, em Passy, um subúrbio de Paris, em 1784, mas morreu antes de concluí-la. Outro motivo da popularidade de Benjamin foram as invenções. Foi ele quem criou as lentes bifocais e o Franklin Stove, um fogão que fornecia calor, porém com um consumo reduzido de combustível. Mas talvez a mais importante e útil das criações tenha sido o para-raios, criado em uma perigosa experiência feita em junho de 1752. Franklin também obteve grande destaque na política, inclusive internacionalmente. Fez parte do grupo que assinou a independência e foi enviado à França como emissário dos Estados Unidos, conduzindo os assuntos com grande sucesso, além de ter sido um dos abolicionistas da escravidão. Benjamin Franklin morreu em abril de 1790, aos 84 anos, na Filadélfia. Com o tema Bibliotecas Acessíveis, a Unisanta promoveu uma palestra em homenagem ao Dia do Bibliotecário. Veja como foi. Inclusão. Essa foi a palavra-chave da palestra que reuniu vários bibliotecários na Unisanta. Os profissionais da área deram o primeiro passo para uma mudança de postura em relação ao atendimento de deficientes. Essa palestra é importante tanto para o bibliotecário, quanto para toda a equipe de uma biblioteca, quanto para qualquer pessoa. Porque é importante que a gente saiba como se portar, como atender uma pessoa com deficiência. Ter a oportunidade de ouvir outros profissionais relatando suas experiências acrescenta bastante no dia a dia do profissional bibliotecário. Questões como a legislação foram abordadas. Para a biblioteca não tem nada específico, mas a gente tem que atender as questões de espaços e toda a parte mínima de adequação do espaço físico, arquitetônico e também da própria ambientação da biblioteca. Assim como oficinas de artes, os saraus realizados na Unisanta também são trabalhos de um bibliotecário. Falando nisso, você sabe o que faz esse profissional? O bibliotecário ele pode atuar em diversas áreas no mercado. Muitas pessoas, em relação assim, à palavra bibliotecário, acham que nós podemos só trabalhar em bibliotecas, né? Sejam elas universitárias, escolares ou públicas, mas não. Onde estiver essa informação vinculada em centros de informação, empresas, escritórios de advocacia, nós podemos trabalhar, atuar, porque nós organizamos e disseminamos a informação. Se você está pensando em seguir nessa carreira, veja o que motivou a bibliotecária da Unisanta a fazer o curso. Eu me encantei pela área, sem saber, eu sempre frequentei assim, bibliotecas no meu período escolar e me interessei muito lendo o Guia de Estudante. Fui fazer a faculdade e sou apaixonada pela profissão desde então. O Espaço Unisanta de hoje fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã. Tchau!